Iremos tentar finalizar o capítulo 16 do livro de Atos. Uma bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, no último encontro, né, na última segunda-feira que estivemos juntos, nós vimos sobre Paulo, né, como Paulo, ele teve aquela visão ali, né, chegou à cidade de Troade, Espírito Santo guiando ali aquele grupo evangelístico, Paulo, Silas, tivemos Timóteo também, né, Timóteo já estava junto ali com o grupo, e em Troade eles começaram, Lucas começou a seguir a todos, né, começou a seguir o grupo, né, se juntou ao grupo. E vimos ali a conversão de Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e nós vimos também aquela jovem, né, a libertação daquela jovem, os seus senhores ficaram ali sabendo o que aconteceu, uma jovem ali com espírito adivinhador, que dava grande lucro aos seus seguidores. Então Paulo ali, cansado, né, de todos os dias, aquela jovem apontar ali, talvez em tom de deboche, que eles eram homens servos do Deus Altíssimo, e Paulo não compactuando com esse testemunho dado a demônios, né, evitando que o evangelho fosse misturado aí com ocultismo, ele acaba repreendendo aquele espírito em nome de Jesus, e o espírito se retira daquela moça, né? Aquela moça foi liberta, né? Glória a Deus. Nós vimos aqui como foi bênção, né? E os senhores, os donos dessa jovem, eles não ficaram satisfeitos, eles não estavam preocupados, como nós falamos, com a jovem possessa, mas estavam preocupados com o dinheiro que deixariam de receber, né? O amor ao dinheiro aqui fizeram, né? O amor era tanto ao dinheiro aqui que não tinham compaixão ali, não se importavam de usar uma mulher ali, uma jovem, né, possessa de um espírito, né? Talvez até por ignorância, né, não sabemos. Então Paulo acabou com essa trama, né, acabou com essa armação, com esse charlatanismo, né, e agora o diabo se levanta contra Paulo, contra Silas, né? Então vimos que os senhores ali, vendo que o lucro se desfizeram, eles agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, né, dos pretores do exército romano, e ali acusaram formalmente Paulo e Silas, né, acusando eles de propagarem costumes que eles não podiam receber, né, práticas ali que eram contrárias ao que os romanos acreditavam. Então eles são levados ali à presença dos magistrados, né, as autoridades da cidade, e Paulo e Silas acabam assim sendo açoitados, né? No versículo 22 fala que a multidão também se levanta, né? Não só os senhores, os donos da mulher possessa ali, de certa forma, mas a multidão se levanta unida contra eles. Então era de comum acordo ali que Paulo e Silas não eram pessoas bem-vindas na cidade de Filipos. Então eles se levantam ali e prendem, né, Paulo e Silas, dão chicotadas neles com varas, né, nem com chicotes, açoites com varas, né, porque chicotadas você tem que usar o chicote, mas aqui a palavra do Senhor fala que eles rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com varas, né, um castigo ainda mais dolorido, né, o açoite, eu creio que a vara seja mais dolorida do que o chicote. Então, sobre a acusação de perturbar a ordem da cidade, a paz pública, né? Os romanos, eles não toleravam qualquer um que perturbasse a famosa Pax Romana. Então, quem perturbasse a paz romana, eles davam liberdades ali, né? Principalmente para os judeus cultuarem, né? Aqui, no caso, o cristianismo era uma religião que não era bem aceita, não era bem vista, era proibida, mas para o judaísmo eles tinham uma certa liberdade, mas qualquer um que perturbasse a paz romana, eles não aceitavam, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, os magistrados, eles se levantaram contra Paulo. Então, em versículo 24, nós iremos iniciar aqui o nosso estudo de hoje, a partir do versículo 23, aqui eu vou ler a partir do 23, mas é o 24 que nós iremos começar. Então, o 23 fala que depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, eles foram ali açoitados, como nós iremos ver aqui no final do capítulo 16, que eles foram açoitados ali de forma injusta, de forma ilegal. Paulo e Silas, eles eram cidadãos romanos. Eles não podiam ser açoitados sem que se fizesse antes um julgamento formal, né, um processo formal ali contra um cidadão romano.
Então, tirando de lado essa questão da lei romana, do julgamento, né, uma grande injustiça também, por outro lado, foi realizada porque eles estavam praticando bem, eles não estavam praticando mal. Eles não cometeram nenhum crime. Ao contrário, né, nós sabemos que eles estavam ali fazendo bem. Né? Eles desataram as amarras ali da vida de uma jovem, né? O diabo ali aprisionando essa jovem com o espírito adivinhador e eles libertaram essa jovem desse espírito. Então, é interessante porque, olha a ordem, né? A ordem que o carcereiro recebeu, versículo 23, ó, lançaram no cárcere e ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, como se eles tivessem sido tratados ali como pessoas de alta periculosidade, como assassinos, né? Como pessoas que deveriam ser trancafiadas ali, porque se não fossem, aconteceria um desastre. Então, eles estavam sofrendo ali um tratamento desumano, né? Um tratamento para pessoas que fizeram bem, né? Pessoas que fizeram uma boa ação de libertar uma jovem de uma possessão demoníaca, eles estavam sendo tratados ali como criminosos, né? Pessoas condenadas à morte. Então, foram presos com os pés amarrados em um tronco, foram tratados, né, como um dos mais altos níveis ali de bandidos, né, de criminosos, né? Estavam sofrendo ali, as costas talvez estivessem em carnes vivas, né, por conta dos açoites com varas, e a recomendação para o carcereiro era que os guardasse com toda essa segurança. Então, o carcereiro, né, a gente viu lá no episódio quando Pedro foi preso, né, que o anjo abriu as portas lá da prisão, né, que Pedro foi passando e quando Pedro deu assis estava do lado de fora, e nós vimos depois que aqueles homens que guardavam Pedro, aqueles 4 grupos de soldados, né, 4 quartetos ali de soldados, eles foram sentenciados à morte. E o carcereiro aqui, não querendo, né, ser sentenciado à morte, né, como disseram que Paulo tinha que ser guardado com toda a segurança, ele trata de colocar Paulo no lugar mais seguro possível, trancado ali, a 7 chaves, né, com os pés presos no tronco. Então, esse cárcere interior era um local, eu andei pesquisando, né, um pouco sobre as prisões romanas, e esse cárcere interior, ele é justamente um local úmido, frio, sujo. Era um calabouço, né, uma espécie de masmorra. Existia um local pior do que esse, mas é como se fosse o segundo nível, né? Existia ainda um terceiro nível, mas Paulo e Silas foram colocados nesse segundo nível. O profeta Jeremias também foi um exemplo de um homem de Deus que foi colocado também em um calabouço. Na prisão romana eram 3 níveis, né? O primeiro, chamado de comuniora, ele era onde ficavam os prisioneiros ali mais brandos, né? Tinham acesso à luz, eles tinham ar fresco. Esse que Paulo e Silas ficaram chamava-se interiora, né, do latim, né? Prisão subterrânea, úmida, fria, onde não havia luz, não havia ar fresco, era fechada por fortes portões, trancas de ferro, e tinham também as celas tinham cadeias, né, para cada preso, tinham 2 cadeias para os pés no chão e tinham 3, né, 2 para os braços e uma ainda para o pescoço, para a cabeça, né? Então era um local bem incômodo, um local bem forte, uma prisão bem forte, né? E o último local era apenas para os presos condenados à morte, né? Que era mais subterrâneo ainda. Então Paulo e Silas foram colocados nesse cárcere interiora, latim interiora, que era uma prisão ali onde tinham algemas, né? Para os pés, para as mãos, para o pescoço, local subterrâneo, úmido, frio. Então um verdadeiro calabouço. Glória a Deus. O versículo 25 vai nos falar que por volta da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, né? Então, mesmo presos, com o corpo ensanguentado, sem poder mover-se, por conta dos pés presos ao tronco, no frio, no local úmido, na escuridão, né? Talvez não escuridão completa, mas pouca luz, com dores ainda, né, com as costas ainda latejando de dor, né, carne viva ainda, ao invés de ceder aos gemidos ou à revolta, Paulo e Silas, eles começam a orar e a louvar, né, glória a Deus, glória a Jesus, né. Então, com a prisão, os perseguidores, eles talvez pretendessem desanimar, né, talvez pretendessem desencorajar, de certa forma, aqueles pregadores do evangelho. Então, eles estavam ali há muitos dias em Filipos, né, talvez uma cidade pequena ali, conhecida de todos,
Então, de certa forma, os perseguidores, não, agora a gente vai colocar ele aqui na prisão, eles vão se desencorajar, né, vão ficar quietinhos, e não se vai mais ouvir falar sobre essa pregação aí, esse Jesus. Mas eles não se entregaram, né, não se desestimularam, né, iriam ficar presos, desesperados, podiam perder a fé em Deus, mas eles agem de modo totalmente contrário ao que se espera, né, de alguém preso. Eles estavam, de certa forma, alegres, né, não se entregaram, eles começam a louvar e a orar. Jamais, eu creio que jamais houvera tais prisioneiros, né, não tão alegres ali na cadeia de Filipos, né, nem um pouco preocupados com os maus tratos. Eles estavam presos, no dia seguinte eles podiam ser condenados à morte. Mas eles estavam ali como Pedro e João, né, se julgando dignos de padecer afronta em nome de Jesus. Então, essas circunstâncias que eles estavam aqui, o tipo de prisão que eles se encontravam era totalmente contrário a um local que a gente imagina que seja um local propício para a oração e para o cântico, para o louvor. A gente sempre imagina ali que um local de oração, um local de louvor, seja uma igreja, né, seja em nossa casa, um local confortável, mas aqui eles estavam dentro de uma masmorra. Era de se esperar que eles estivessem reclamando das feridas, ou que aproveitassem ali o momento para tentar descansar, né, para que o corpo melhorasse de certa forma, mas mesmo assim, perto da meia-noite, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Então eles não praquejaram, né, não murmuraram, mas louvaram ao Senhor. Ao invés de se voltar contra Deus, como fez a mulher de Jó, por exemplo, eles adoraram. Né, Jó ali naquela situação, né, raspando a pele com um pedaço de telha, né, raspar suas feridas. A mulher disse que ainda retens a tua sinceridade, né, ainda temes a Deus, amaldiçoa Deus e morre. E Jó fala ali, né, disse que recebesse o bem e não o mal, nu vim ao ventre, nu saí do ventre e nu retornarei, bendito seja o nome do Senhor. Então eles oram e louvam ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? O lugar não era nada propício, não era uma casa de oração, mas um calabouço. É importante a gente entender isso. Às vezes a gente não quer fazer uma oração nem em casa, né? Não quer louvar nem em casa, com todo o conforto. E eles estavam aqui em um local menos propício possível para uma oração, né? Para um cântico. Mas nós temos que sair daqui entendendo hoje que não há lugar nem hora imprópria para uma oração. Pelo contrário, né? O próprio Paulo ensina que nós devemos orar sem cessar. Ele fala isso em sua carta aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então não há lugar nem há tempo ruim para orar, né? Devemos orar sem cessar. Então o relato bíblico também diz, nesse versículo 25, que os demais companheiros de prisão, eles escutavam a oração, escutavam os louvores de Paulo e Silas. Essa palavra que é usada para escutar é ouvir atentamente. Então eles estavam ali ouvindo, né? As palavras de Paulo e Silas ecoavam ali por aquela prisão em Filipos. Paulo e Silas cantavam tão alto ali que dava para ouvir nas outras celas. Embora estivesse ali no cárcere interior, né, mas outras partes da prisão também foram contempladas, né, com esses hinos, né, com esses louvores, com a oração que eles fizeram. Muitos deviam estar dormindo, mas muitos escutaram esse momento de adoração de Paulo e Silas. Então tocaram, né, eu creio que tocaram ali o coração de muitos, né, muitos devem ter zombado também, claro, né, sempre tem escarnecedores em todos os lugares, mas essa oração e esses louvores, eles tocaram o coração de alguém ali, de pessoas aflitas, de pessoas cheias de pecado. Paulo e Silas não tinham vergonha do evangelho, do poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo e Silas, eles eram missionários, né? Não importa, tanto em liberdade como na prisão, eles não deixaram de lado a sua missão. Essa cela onde eles estavam aqui, lugar de
tantos palavrões, né, tantas palavras impróprias, agora escutava ali oração, escutava louvor a Deus, né, glória a Deus, glória a Jesus. Mas isso é a vida do crente. Não, o crente, aonde ele chega, ele tem que transformar o lugar. É o que Paulo e Silas estão fazendo aqui, né? Eles estão numa prisão, num local totalmente insalubre, né? Um local escuro ali, um local com dores nas costas, mas eles transformam o local com a sua adoração ao Senhor. Nós, de certa forma, com o local que estivermos, ele precisa ser transformado pela nossa atitude, pelo nosso testemunho. Versículo 26 fala que, de repente, durante esses louvores, durante essa oração, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Glória a Deus, olha que bênção, de repente. Eles louvando aqui, adorando ao Senhor, se entregando ali, cheios do Espírito Santo, e um fenômeno natural diante deles ali, ocorre um terremoto. Não sabemos o tamanho desse terremoto, mas ele abalou, né, sacudiu os alicerces da prisão. E se duvidar, aconteceu só na prisão. Porque Deus é poderoso, né? Deus tem um controle de tudo. Todos ouvindo ali os hinos entoados por Paulo, por Silas, quando um terremoto ali deixa todos apavorados. Eu creio que se alguém estivesse escarnecendo nesse momento, né, alguém estivesse rindo ali de Paulo e Silas, que as pessoas zombam, né? Onde está esse Deus que vocês estão orando aí? Onde está esse Deus que vocês estão louvando ali? Vocês estão na prisão, gritem mais alto, né? Foi isso que Elias fez, né? Gritem mais alto aí para o sacerdote de Baal. Mas Deus respondeu aqui com um terremoto, né? Glória a Deus. Eles eram servos do Deus Altíssimo, como a jovem possessa ali tinha afirmado lá no versículo 17. Então, Deus envia esse terremoto, né? Com Pedro, Deus o libertou da prisão com um anjo, né? Um anjo ali foi, tocou do lado ali de Pedro, deu instruções: Pedro, bota a tua capa, cinge o teu lombo, amarra as tuas sandálias e me segue, né? E as portas foram se abrindo, mas com Paulo e Silas foi um terremoto. E nós não temos nada a ver com isso. Deus, ele opera do jeito que ele quiser. O mesmo Deus que há pouco, né, ali no versículo 14, 15, ele abriu o coração de Lídia, né, em uma reunião de oração. Ela se converteu ao Senhor de forma serena, de forma tranquila. Ela escutou as palavras de Paulo, abriu o seu coração e creu no Senhor. Então, o mesmo Deus vai abrir o coração do carcereiro através do terremoto e de outros presos também. Então, foi necessário esse terremoto aqui para que o carcereiro e toda a sua família viessem a crer, fossem salvos, como nós iremos ver. É como a gente costuma falar, né? Uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor e outros vêm pelo terremoto. Glória a Deus. Deus é tremendo, né? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante porque ficou tudo escancarado ali, né? Então, o terremoto abriu as cadeias de todos, né? Abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos, as correntes de todos os presos se soltaram. Eu creio que não foi um terremoto normal, assim, de atingir a cidade toda, de atingir uma grande região. Foi um terremoto localizado ali, apenas a cadeia de Filipos. Esse é o nosso Deus, esse é o poder do nosso Deus. Ele transforma o choro em alegria, né? Ele pega uma situação totalmente contrária e ele consegue transformar totalmente. Vale, ele transforma num manancial de águas. Deus, ele tem o controle de tudo. Por exemplo, Jesus, nós vimos isso em Marcos, né? Quando Jesus, ele acalmou a tempestade, ele usou o seu poder para acalmar um fenômeno da natureza. Uma tempestade que estava ali para assolar o barco, estava para afundar o barco ali, que ele estava junto com os seus discípulos. E agora ele usa em vez de ele acalmar um fenômeno da natureza, ele usa um fenômeno da natureza para libertar da prisão 2 dos seus soldados, né, 2 dos seus apóstolos ali, enviados, missionários. É interessante porque eles não oraram pelo terremoto. Talvez a oração deles tivesse: Senhor, nos liberta, Senhor, nos livra dessa situação, não estávamos fazendo nada, mas eles devem ter orado ali por um livramento, mas eles
o principal é que eles adoraram ao Senhor, oraram e adoraram ao Senhor. E Deus enviou o terremoto. E Deus vai enviar, né, o terremoto quando a gente menos esperar. Por isso a gente deve seguir o que Paulo e Silas fizeram. Vamos continuem adorando, continuem orando, e na hora certa Deus vai agir na sua causa. Deus vai confundir o inimigo, vai enviar o terremoto aí para mudar a situação. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Satanás querendo acabar, né, com o progresso do evangelho. Paulo e Silas aí se reunindo ali em oração na beira do rio com as mulheres. Essa jovem aparece e eles libertam essa jovem aí de uma possessão. E Satanás ataca eles de tal jeito que eles acabam na prisão. Mas seria na prisão que tudo mudaria, né? Que Deus mudaria ali. O local de choro se transformaria em alegria, em salvação, em restauração. E a prisão, né? Bom a gente mencionar que foi o lugar que Paulo mais evangelizou. A gente vê Paulo seguindo aqui por todas as cidades, né, criando igrejas, implantando igrejas, mas foi das prisões que ele escreveu as suas maiores cartas, cartas que até hoje são pregadas, até hoje salvam, até hoje pessoas são tocadas, né, por essas cartas. Foi de prisões, por exemplo, que ele escreveu a carta aos Filipenses, e muitas outras, né? Glória a Deus, glória a Jesus. O coitado do carcereiro, né, versículo 27, despertou do sono, claro, com o terremoto daquele, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ele ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Então, o coitado ali acorda, né, por conta do terremoto. Quando ele vê aquela situação, ele teve medo, né? Ele sabia qual era a pena para um soldado, né? Uma pessoa que estivesse ali, um guarda, dormir em serviço, deixar presos, escapar, ele sabia qual era a pena. E ele teve medo ali de perder a vida. Teve medo que os romanos o matassem, né, por deixar os presos escaparem. E ele puxa ali da espada para se suicidar, supondo que com as cadeias abertas todos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, versículo 28, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então ele puxa da espada para tirar a própria vida, Paulo impede. Paulo clama aqui com grande voz, ó. Paulo bradou em alta voz, como diz o versículo 28. Não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Todos estavam ali. Todos estavam tão atônitos, né? Tão maravilhados ali com o que tinha acontecido, né? Porque os presos que estavam escutando, eles viram a sincronia entre os louvores e o terremoto. E eles estavam ali ainda atônitos, né? Nem tinham pensado ainda em fugir, né? Então, veja que não era mais o carcereiro. Esse versículo 28 é interessante porque nós notamos que não é mais o carcereiro que tem controle da situação. Antes era o carcereiro, né? Quando a gente vê no versículo 23, né, o carcereiro recebe uma ordem para aguardar em toda a segurança. No versículo 27, recebendo tal ordem, versículo 24, perdão, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, fechou eles ali no tronco, né, colocou os pés deles ali no tronco, fechou todas as portas, tudo bem guardado, e foi descansar ali, né, foi dormir um pouco, não sei. E agora, no versículo 28, é Paulo que tem controle da situação. Agora é o homem de Deus que tem controle da situação, não é mais o carcereiro. Olha como as coisas mudam, né? As coisas mudam em pouco tempo. À meia-noite eles começaram a louvar, devia ser 00:30, 00:20, eu não sei. Mudou a situação. Deus, não, o controle agora não é mais do carcereiro, o controle agora é do meu servo Paulo e Silas aqui. É assim que Deus faz, né? Glória a Deus, deixa os nossos inimigos confundidos, né? Sem controle da situação. Então, Paulo e Silas exaltaram a Deus, que tem controle sobre tudo e sobre todos. E Paulo e Silas, nós iremos ver lá no final que eles deixaram a cadeia ali, de certa forma, honrados. Pois vamos ver que eles eram cidadãos romanos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o carcereiro, versículo 29, ele pede ali uma luz, né? Pedido uma luz, talvez para outro guarda, né? Entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. O carcereiro, ele reconhece
Ele reconhece ali que está diante de uma situação diferente, diante de um milagre. Ele pede uma luz ali, né? Talvez, como eu falei no início, a luz era fraquíssima, ou com o terremoto ficou zero luz. E ele salta ali, ele entra de forma precipitada, de forma apressada para dentro ali do cárcere interior, trêmulo ainda, né? Se tremendo ali com tremor. E ele se ajoelha, né? Terrivelmente abalado ali, ele percebe o milagre e se prostra diante de Paulo e Silas. Sinal de respeito, reverência, né? Ele com certeza, ele notou ali que algo diferente tinha acontecido. Aquele terremoto não foi algo normal. O terremoto estava relacionado com aqueles homens ali eram especiais. O que eles pregavam só podia ser o certo. O carcereiro, claro, sabia a situação de Paulo e Silas, né? Sabia que eles tinham sido presos ali porque eles estavam pregando ali e expulsaram o demônio de uma jovem ali e foram presos ali. Então a reputação de Paulo e Silas era bem conhecida. Naquele tempo as cidades não eram muito grandes, né? Tudo que acontecia na cidade todo mundo sabia. Então ele deve ter lembrado ali do que tinha acontecido, daquela jovem possessa dia após dia falando ali, não foi só um dia, mas dia após dia, sempre que Paulo e Silas iam para a oração junto ao rio, aquela mulher se levantava, servos do Deus Altíssimo, e nos anuncia o caminho da salvação. Então todos os dias ela falava isso, né? E chegou aos pés, aos ouvidos de todo mundo, inclusive do carcereiro. Então o carcereiro ele percebe ali que esses homens estavam, de certa forma, linkados ali, né, com esse terremoto. Tinha alguma coisa a ver com esse terremoto. Não era algo normal. Glória a Deus. Então, e esse terremoto aqui levou, né, a crer, levou o carcereiro a crer que tudo que Pedro, tudo que Paulo e Silas tinham pregado era verdade. Que eles eram realmente servos do Deus Altíssimo, anunciavam o caminho da salvação. Isso a gente deduz por conta da pergunta que ele vai fazer. Ele pergunta no versículo 30, trazendo-os para fora, disse: senhores, antes eram criminosos, bandidos, prisioneiros, presos de alta periculosidade, presos em masmorra. Agora chama de senhores. Olha como a situação mudou, né? Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E ele pergunta para a pessoa certa, né? Paulo já passara por uma situação semelhante à do carcereiro. Em outros tempos, Paulo também lançava homens e mulheres na prisão, como nós vimos. Quando foi visitado por Jesus, se conscientizou do seu pecado e mudou, né, da água para o vinho. Paulo também ficou do jeito do carcereiro, com tremor e atônito. Atos 9:6. E ele, tremendo e atônito, diz: Senhor, que queres que faça? E o Senhor Jesus falou: levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que convém fazer. Então Paulo conhecia bem a situação do carcereiro. O carcereiro estava trêmulo, né? Estava atônito, sem saber o que tinha acontecido ali, mas sabia que tinha algo diferente naqueles homens. Paulo ficou 3 dias sem comer e sem beber, como nós vimos. Então o carcereiro ali, ele quer fazer o certo, né? Ele pergunta o que ele deve fazer. Ele se mostra, ele se prostra ali, reconhecendo a sua condição de pecador e a necessidade de fazer alguma coisa a respeito disso. A necessidade, talvez, ali de fazer algo. Talvez ele possa ter perguntado ali no sentido de alguma obra, né, que fosse necessário fazer, alguma obra humana. Mas Paulo e Silas vão mostrar que é muito mais simples do que isso. É necessário apenas crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então a pergunta do carcereiro, né, é uma pergunta muito séria que é feita. Talvez a pergunta mais séria e importante que esse homem já fez na sua vida, que um dia nós talvez tenhamos feito. Nota que é uma pergunta interior, né? Não é o que eles podem fazer, não é o que Paulo e Silas podem fazer por ele, mas é o que ele pode fazer.
Mostre-me o caminho, né? Talvez ele possa ter pensado em obras, né? Como eu falei, não sabemos. Mas quem quer mesmo, né? Quem quer mesmo aceitar Jesus, quem quer mesmo se arrepender, ele se rende incondicionalmente ali ao Senhor, faz o que for necessário, entrega a sua vida e ponto final. E Jesus escreve uma nova história. É como se o Espírito Santo já estivesse agindo aqui no coração daquele homem, no meio do seu temor aqui, o Espírito Santo agindo ali e mostrando para ele que era necessário fazer alguma coisa, era necessário mudar de vida. Então, a resposta de Paulo nos traz a memória, nos traz a lembrança, né? nos chama a atenção, versículo 31, para a simplicidade que é o Evangelho. A simplicidade das boas novas. Né? É um jeito tão fácil, né? Tão simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você não tem que ir de joelho para canto nenhum, você não tem que fazer nenhuma promessa, você não tem que pagar nada. Não é por mérito humano, é pelo que Jesus já fez na cruz do Calvário. A palavra do Senhor fala que as nossas justiças, né, as nossas obras, de certa forma, são um trapo de imundície. Então, tudo que a gente faça não é nada perante o Senhor. Cornélio era um homem bom. Cornélio dava esmolas, te dava um bom testemunho para todos, mas faltava crer em Jesus, faltava aceitar Jesus. É tanto que Deus mandou ele chamar Pedro em outra cidade para que Pedro viesse explicar tudo para ele. Então, como é simples, né, a palavra do Senhor. É como Jesus fala, né, que é como a cruz lá com a serpente de Moisés. É só olhar para ele e crer, e isso será imputado por justiça. Jesus fala sobre isso, né? João 3,16, 3,15, né? Antes do 3,16. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. É simples. Moisés levantou uma serpente no deserto ali porque o povo estava morrendo por desobediência. Serpentes apareciam e picavam o povo morria. Aí Deus mandou ele colocar uma cruz com a serpente lá. Quem olhasse para a serpente não morreria mais. E Jesus fala que é simples, é como a serpente, é só você olhar para a cruz e crer em Jesus e pronto. Glória a Deus, glória a Jesus. Né? A própria palavra salvação, né? Crer no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa, né? No hebraico, Yeshua, salvação. Gênesis 49:18, a tua salvação espero, ó Senhor. Essa palavra salvação aqui é Yeshua, que é o nome de Jesus, com algumas variações. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a maioria das pessoas hoje se perguntam como é que eu posso enriquecer, né? Como é que eu posso ficar famoso, como é que eu posso ficar conhecido, né? Como é que eu tenho mais status. Mas a pergunta que eles não fazem é a pergunta do carcereiro. É difícil alguém fazer essa pergunta do carcereiro, né? Só alguém ali já sendo tocado pelo Espírito Santo. O que as pessoas deveriam fazer, deveriam buscar é justamente isso aqui que o carcereiro pergunta no versículo 30. Como que devo fazer para que eu seja salvo, que é necessário, que é a pergunta mais importante das nossas vidas, né, concernente à nossa vida eterna. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a gente nota também uma certa urgência, né, na mensagem da salvação. Paulo e Silas, eles não disseram, ó, a gente tem um local de oração ali no Rio, do lado do rio ali, vá para lá amanhã que lá eu lhe explico. Vá no próximo sábado lá na sinagoga tal que eu lhe explico. Vá na igreja terça-feira que eu lhe explico. Não, eles, na mesma hora ali, eles já começaram a pregar a palavra do Senhor. E era de madrugada, era meia-noite aqui, 1h da manhã. Urgência da mensagem da salvação. Eles podiam morrer a qualquer hora. Então, uma grande lição, eles respondem de imediato. Os versículos 32 ao 34, eles acontecem nessa mesma noite, né, nesse mesmo intervalo de tempo aí. Toda a casa do carcereiro recebeu a pregação do evangelho, versículo 32, ó, e lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa.
Quando Paulo falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, não que o carcereiro crendo, todos já seriam salvos de automático, era necessário que cada um cresce. Eles não iam ser salvos apenas pela fé do carcereiro, mas foi necessário que todos crescem. A fé, ela é íntima, né? Ela é individual. Era uma promessa, né? Se o carcereiro cresce, claro, Deus ia abençoar toda a casa dele, né? Todos viriam a ter o conhecimento do evangelho e todos iriam a ser salvos, mas a decisão era de cada um. Então, Paulo e Silas não esperam o dia amanhecer, naquela mesma hora, de noite, né? Eles foram para casa, vão para a casa aqui do carcereiro, talvez ele morasse ali do lado, ou um local próximo ali do cárcere, e o versículo 33 fala que na mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, né, o açoite com varas, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O carcereiro cuidou das feridas de Paulo, de Silas, comeram juntos. No versículo 34, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Todos se alegraram ali por terem crido no Senhor. Se não fosse por Paulo, aquela família estaria agora participando de um funeral, mas agora estavam em festa, né? Estavam em regozijo, almas tinham sido resgatadas do reino das trevas, e havia alegria nas terras e no céu. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, quando reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e confiamos a Ele toda a nossa vida, a salvação nos é assegurada. Não há outro caminho para a salvação, exceto por Jesus Cristo. Nenhum outro modo há de sermos salvos se não for por meio de Jesus. E é bem simples, como nós vimos, crer no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Que bênção, né? Que bênção, que alegria, né? Que eles começou de certa forma triste ali vendo dois homens sendo açoitados, sendo presos de forma injusta, e terminou de forma alegre, né? Com pessoas se rendendo aos pés do Senhor. E creio eu também que muitos condenados ali, muitos presos que escutavam aqueles louvores, que escutavam aquela oração, que viram terremoto ali, também vieram a crer no Senhor Jesus, né? Que vieram a crer em Paulo e Silas na pregação deles. Versículo 35, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Versículo 36, então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosseis posto em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Então, no dia seguinte, Paulo e Silas foram soltos, né, por ordem dos magistrados, dos mesmos homens que mandaram açoitá-lo, mandaram-los colocar no cárcere interior com toda segurança. Só que Paulo se recusa a usar essa liberdade aí para, de certa forma, fugir, né? Ele quis, de certa forma, ensinar, como nós iremos ver agora no 37, ensinar uma lição aos oficiais de justiça da cidade de Filipos e também, de certa forma, proteger os outros crentes da cidade que vieram a crer. Se Paulo fugisse ali, se eles fugissem ali caladinhos, né, eles iam, de certa forma, estar mostrando que eram culpados. É como se fosse aqui um movimento estratégico de Paulo e Silas. Eles haviam acusados de serem criminosos, haviam sido lançados na prisão como se fossem pessoas perigosas. Em nome da igreja, em nome da reputação, Paulo exigiu que os magistrados lhe dessem uma justificativa, com a finalidade de mostrar para toda a cidade que eles não eram criminosos, né? Você imagina que chegam dois homens lá falando de Jesus e os caras são presos, né? Qual seria a moral que eles iriam ter? Qual seria a moral aos fundadores da nossa igreja que foram presos, no dia seguinte foram soltos, saíram e fugiram? Então, Paulo queria mostrar para os cidadãos romanos que eles não eram criminosos nem desordeiros. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora. Não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Se eles tivessem culpa no cartório, que eles tinham pegado o beco ligeirinho.
Assim que o carcereiro deu a ordem, eles já tinham ido para outra cidade, mas não, eles não tinham medo, não tinham culpa de nada. Versículo 38, os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. O cidadão romano ele não podia ser açoitado se não tivesse um processo formal, um julgamento formal. A cidadania romana, ela incluía esses privilégios. Então, eles ficam aqui bastante preocupados, né? A palavra do Senhor fala que eles ficam possuídos de temor. Se Paulo os entregasse, ele fizesse uma acusação contra eles ao imperador, eles podiam até ser mortos. Todo cidadão romano tinha que ter um julgamento justo, e Paulo e Silas não tinham tido. Rasgaram as vestes deles e açoitaram e jogaram na prisão, na masmorra. E é interessante como a gente vê como Deus capacita, como Deus age, né? Como Deus age. Deus ele enviou ele separou Paulo e Barnabé e depois separou Paulo e Silas, porque Paulo e Silas Paulo ele tinha qualidades específicas para aquela região. Colônias romanas, né? Por onde eles passam ali na maioria. Então Paulo era cidadão romano. Paulo era um doutor da lei, um fariseu, conhecedor de tudo ali da lei dos judeus, da lei romana. Então, como Deus age, né? Se Deus lhe capacitou para fazer algo, não tenha medo, é porque Deus sabe das suas qualificações. Assim como nós estamos vendo lá no livro de Êxodo, Deus sabia como Moisés era. Deus sabia como Arão era. Moisés, ele levanta inúmeros problemas. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, se eu chegar lá, não vou saber nem dizer teu nome. Mas o Senhor vai, Moisés. Arão vai contigo. É assim que Deus age, né? Então Deus coloca o homem certo para evangelizar no local certo. Se o Espírito Santo evitou que eles descessem para a Ásia, como nós vimos, e subissem para a Bitínia, Deus fez um corredor para eles em direção a Troade, é porque Deus sabia que eles eram os homens certos para isso. Glória a Deus, glória a Jesus. Né? As desculpas são aceitas, claro, né? Servos do Senhor, perdão nem se fala. Perdoe a todos, né? Versículo 39, então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Então eles confortaram ali todos os irmãos reunidos na casa de Lídia e eles partem para a próxima cidade, que vai ser a cidade de Tessalônica. E em Tessalônica vai ser bênção também, né? 2 cartas são escritas para os irmãos em Tessalônica. A gente vai ver também que existe uma certa perseguição também, uma agitação ali também, né? Em todas as cidades, né? Vai ser bênção, né? A gente vai continuar a nossa jornada aí pela Macedônia, né? Estamos saindo ali da região da Galácia, da Panfilha, da Frígia, e agora estamos em direção à Macedônia, né? A Grécia, né? A atual Grécia, né? Amém. Glória. Fechou meu notebook aqui, mas glória a Deus, glória a Jesus, né? Todos me ouvem? Pronto, então, glória a Deus, né? O Satanás tentando, fechou tudo aqui, agora voltou, mas glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, próximo encontro nós iremos falar aí sobre a continuação da viagem, da segunda viagem missionária, né? Cidades como Tessalônica, como Bereia, Atenas, Corinto. Jane, você vai fazer essa oração? Jane? Creio que a Jane ela não está ou não está nos ouvindo ou não está presente. Eudes, você pode fazer essa oração por nós, Eudes, por gentileza? Eudes? Renato? Oi. Ela tá falando, só que não tá saindo o áudio dela. Então, pedir para o Eudes fazer a oração aqui para gente.
Amém. Pode fazer, Eudes? Posso sim. Aprendemos aí, né, que Paulo, independente das circunstâncias, ele louvou ao Senhor, sabe? Porque a fé dele não se baseia em circunstâncias ou ambientes ou situações. A fé dele está em Cristo Jesus, né? Jesus é a rocha dele, né? Jesus é a fortaleza dele, né? Então é nesse espírito que eu quero orar, amém? Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra abençoada do que o Renato acabou de explicar, de planar, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço, Pai, que essa palavra penetre no mais profundo do nosso coração, Senhor Jesus. Pai, que essa noite, Pai, nós possamos sair de uma forma diferente, Senhor Jesus, dessa transmissão, Pai, confiando em Ti, Senhor Jesus, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as situações que nós vivemos muitas vezes, Pai. O Senhor sabe que muitas vezes nós temos lutas, nós temos batalhas, Senhor Jesus, mas o Senhor é forte, é presente em todos os momentos, o Senhor cuida de nós, nos envolve com os teus laços de amor, Senhor Jesus, o Senhor nos protege, Deus. Pai, eu te peço, Pai, que independente de tudo aquilo que nós estamos passando, que possamos olhar fixos para Ti, caminhando sempre rumo a Ti, Deus. Eu te peço, Pai, que nós possamos permanecer firmes na caminhada, Senhor Jesus. Eu entrego cada um desses irmãos nas tuas mãos, Pai. E eu te peço, Senhor Jesus, abençoa, guarda eles, Senhor Jesus. Aumenta a fé deles, Pai. Dá aquela paz que excede todo entendimento, Senhor Jesus. É isso que eu venho te pedir essa noite, Pai. Nos fortalece e nos guia, Pai. Para que um dia nós possamos nos encontrar nos altos céus e possamos viver eternamente contigo, meu Deus. É isso que eu venho te pedir, Pai. Nos fortalece e nos ajuda, Senhor Jesus. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Muito obrigado, Eudes. Bênção, né? Amém. Oração Obrigada, abençoada, que todos possam sair no mesmo espírito, né? Sair com... Porque é importante a gente não só ouvir, mas ser praticante da palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Isso, Jane, você Renato, vai falar desculpa, alguma coisa? viu? Não, mas só que eu não consegui ativar o microfone e fiquei aqui daquele jeito, falando, tu sem me escutar. Então, mais paz do Senhor a todos e até amanhã, se Deus quiser. Paz a todos. Deus abençoe cada um. A paz do Senhor, Abraço, até Renato. amanhã, se Deus Paz a todos. Senhor, Deus abençoe. Paz, Senhor, obrigado. até amanhã. Homem, obrigado pela oração, Rom, também. Paz a todos. Tchau, Renatinho. Tchau, Jane. Paz do Senhor. Paz.